David e Golias. Quem nunca ouviu falar esses dois homens do passado, da guerra do David e Golias, e como que David conseguiu, com uma pedra, com um estilingue, ele conseguiu atingir na testa do Golias e derrubar aquele gigante que tinha 3 metros de altura? Essa é uma história muito famosa, uma história que está no livro de Ruth, no livro de Ruth, e nós temos o costume de ler a história de Ruth na noite de Shavuot. Estamos nos aproximando da grande festa de Shavuot, da outorga da Torá, que passamos em claro na primeira noite de Ruth. Então, como uma preparação para essa grande festa que será semana que vem, de termos essas duas aulas hoje e na semana que vem, explicando um pouquinho sobre quem era Ruth, da onde que ela veio e quem que veio dela, que foi o grande, famoso, o rei David HaMelech. Então, um pouquinho da história. Aqui estamos no livro de Shmuel, no livro de Shmuel Beit, ali descreve toda a história da guerra do Davi com Golias, mas vamos começar desde o início, muitos anos antes de aparecer o Davi e o Golias, que é bem a história da Ruth. Quem é a Ruth? Quem que ela é? E o Tanakh nos conta que isso foi na época dos Shoftim, dos juízes, depois da morte de Yoshua ben Nun, de Josué, ou no começo da época dos juízes, depois da época dos juízes. Mas, de qualquer forma, a história é a seguinte. Vaihi bimei shefot shoftim. E foi nos dias que os juízes estavam julgando, na época dos juízes em Israel, que teve uma grande fome. E havia um homem muito rico, muito inteligente, um grande mestre, líder do povo judeu em Israel, que ele se chamava Elimelech. E a fome, a crise, atacou todos os moradores de Israel, inclusive no palácio lá do Elimelech. Então ele decidiu fugir de Israel, de Beit Lechem Yehudá, e ele cruzou o Jordão, foi para a Jordânia, que é chamado hoje em dia, que era a terra dos Moabitas, Moav. Isso existia desde a época do rei Davi, que passou por Moav e guerreou contra Moav. Então ele foi de Israel para a Jordânia, que seria para Moav. Ele, que era Elimelech, a sua esposa, a Naami, e os dois filhos, Machlon e Quilion. Foram para lá e chegaram nos campos moabitas, nessa época de crise, e eles moraram lá e ficaram lá durante muitos anos. E aqui, na verdade, já vemos uma explicação interessante dos comentaristas que explicam que este homem, Elimelech, sendo que ele era tão rico e um líder do povo judeu em Israel, e as pessoas estavam passando fome, batiam na porta dele todos os dias pedindo comida, pedindo dinheiro. Chegou uma hora que ele se cansou. Falou, não aguento mais ficar distribuindo comida, dinheiro, comida para todo mundo, fila quilométricas na frente da minha casa. Então sabe o que? Fugi. Eu vou para Moab, ali ninguém vai mexer as paciências. Ficar ocupado atendendo tantos, assim, o dia todo. E
eu vou ter umas férias prolongadas. Foi, na verdade, foi um grande erro, uma grande falha dele sendo um grande líder e de ter tanto dinheiro e comida que ele poderia aquelas pessoas, ele pensou só em si. E esse que já foi o pecado dele. E, consequentemente, a história conta, Vayamat Elimelech. O Elimelech, ele morreu. E quem era Elimelech? O marido da Noemi. Quem que sobreviveu? Ela e os seus 2 filhos. Quer dizer, aqui perderam o marido, perdeu o pai, um líder que era a base, o pilar daquela casa. Isso é uma coisa interessante que nossos sábios descrevem, que no momento que uma mulher ela perde, Deus nos livre, o marido, acabou a vida dela. Assim, a vida dela era realmente o marido dela. A dedicação total, a ligação com ele para sempre. E por isso que aqui o Tanakh nos descreve ela como Ishnami, o marido da Naomi. Quer dizer, ela era a esposa, né? Mas Ishnami, mas tudo bem. Então, eles estavam lá em Moab, não tinham judeus, não havia uma comunidade judaica presente, então eles acabaram casando com 2 moças moabitas. Uma mulher se chamava Orpá, e a segunda mulher se chamava Ruth. E ali ficaram por 10 anos. Aparentemente, eram 2 moças moabitas que elas não se converteram, eles acabaram casando com elas. Aparentemente, nesse momento, elas não se converteram. E eles realmente casaram com 2 moabitas, que não eram judias, que é uma proibição. E elas eram filhas do rei de Moab, que era um grande perverso. E obviamente que ele não permitiria que as filhas se convertessem ao judaísmo, com todas as histórias de Moab. Só é interessante que a Torá impõe uma proibição de casar com um homem moabita. Isso foi na história de Moshe, quando ele estava cruzando o deserto, chegando em Israel, e tinha lá o campo, o acampamento dos moabitas, e eles não vieram, eles não vieram oferecer água e bebida para o povo de Israel, e não permitiram que o lote de terra, eles eram duros e não. Então Deus descreve na Torá que não podemos casar com os homens moabitas. Então, por isso que o Elimelech, no momento que ele saiu e ele foi para Moab, ele também virou um moabita. Na verdade, ele foi para lá porque ele se identificou com o povo avarento, com um povo que não compartilha, com um povo que só pensa em si. Por isso que ele saiu de Israel, que é um povo de compaixão, que é um povo de bondade, de Gemilut Hassadim. Ele foi para um povo que era avarento, esses moabitas. A proibição que a Torá descreve para casar com homens moabitas que têm essa má índole, essa mau comportamento dentro de si. Mas a Torá não escreve a proibição de casar ou de converter as mulheres moabitas. Por isso que eles podiam casar com elas. Interessante que lá para frente, daqui a algumas gerações, quando que chega o rei Davi, que é o bisneto dessa Ruth, teve toda uma discussão se ele poderia ser aceito como o rei de Israel, sendo que ele é descendente direto da Ruth. Mas a conclusão é exatamente essa que eu falei antes, sendo que a proibição é casar com um homem moabita e não com uma mulher. Então não havia nenhum problema na
na questão judaica e na descendência do rei Davi, vindo diretamente da Ruth. E o texto continua nos ensinando que os dois morreram também. Os dois filhos da Naomi, elas morreram, Machlon e Quilion, e ficaram aqui duas viúvas. A Orpá e a Ruth ficaram viúvas sem maridos, e o sogro também já havia falecido. Então, aqui ficou a Naomi, pobre coitada, numa terra estranha dos Moabitas. Então, o que ela falou? Eu vou voltar para a minha família, para Israel. E decidiu voltar para Israel. Principalmente, como que está escrito, que para cada Hashem etamó, que Deus lembrou do seu povo e deu para eles pão, comida, e acabou aquela miséria, acabou aqueles anos de fome. Então ela vai saindo de Moab, se aproximando do Jordão, se aproximando de Israel, e as duas noras vão seguindo ela, a Orpá e a Ruth, em direção para a terra de Israel. E o trecho diz, o Tanakh descreve, Lashuv el Eretz, Lashuv el Eretz Yehudá, para que elas voltassem para a terra. Vatelachna baderach, elas foram no caminho. Para nossos sábios, elas foram descalças. Elas estavam sem nenhum centavo, porque ninguém respeitava elas lá mais. Não tinha nenhum dinheiro. Elas estavam tão pobres que elas voltaram sem sapato nos pés. Uma outra explicação, Baderech nos lembra aquela linguagem que a Torá descreve, o Belech Techa Baderech, que você tem a obrigação de ensinar os seus filhos, a família, as pessoas, a Torá, mesmo o Belech Techa Baderech, mesmo no caminho, na estrada, em todo lugar você tem a obrigação de falar a Torá. E é isso que ela começou a explicar um pouquinho para as noras, que eram moabitas, que não tinham se convertido ainda, um pouquinho das bases do judaísmo. Mas naquele momento a Naomi, ela vira para as duas noras e ela fala para elas, voltem para sua casa. Pais, que Deus faça com vocês bom. Meus dois filhos falecidos, digo para Israel, eles são moabitas. Que Deus dê para vocês tranquilidade, recasar, e beijou as suas noras, e daí elas começaram a chorar. Daí as duas noras viram para Naomi e falam que Itach Nashuv, nós iremos voltar junto com você para o teu povo. E a Naomi fala pela segunda vez para as noras, ela fala, voltem minhas filhas, voltem minhas filhas. Será que eu tenho filhos aqui no meu útero? Eu estou grávida de gêmeos que vocês vão casar com eles? Vão esperar aqui mais 20 anos para casar com meus filhos? Que história é essa? O que vocês querem me acompanhar? Volte para a casa dos seus pais. E ela vira uma terceira vez. E fala de novo, voltem minhas filhas, porque eu já estou muito velha. Eu tenho esperança. E eu vou poder voltar para minha família. Mas vocês? O que vocês estão esperando? Eu não estou grávida, não tem ninguém para casar com vocês. E daí elas começam a chorar, e chorar, e chorar, todas três. A Orpá, a primeira nora, Vatishak Orpá Lachamotá. A Orpá, ela beija sua sogra e ela foi embora. Ela beija sua sogra e ela volta para Moab, para a casa dos seus pais. Verut Davka Bah. E a Ruth se apegou, se grudou com a sua sogra.
A Orpá beijou e foi embora, e a Ruth grudou e ficou com ela. Então, a Naomi, ela vira para a Ruth e fala para ela: minha nora querida, vai embora, por favor. Vai junto com a tua cunhada para o teu Deus. Volte, vai junto com a tua cunhada. E a Ruth vira para a sogra e fala: por favor, não fique chateada comigo. Não me abandone. Para que eu não me abandone, que eu também não vou te abandonar. Porque que el asher telchi elech. Onde você for, eu irei. Onde você pernoitar, eu irei pernoitar. Ameir ami. O teu povo é o meu povo. Velokair Elokai. E o teu Deus é o meu Deus. Essa frase é uma frase muito famosa. Essa frase de declaração que a Ruth, ela falou: eu vou junto contigo. Eu nunca vou te abandonar. Onde você for, eu estarei contigo. Eu vou dormir junto no mesmo lugar. O teu povo é o meu povo e teu Deus é meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. E ali eu serei enterrado. Porque a única coisa que vai nos separar, nada mais. E aqui nós vemos duas noras, duas pessoas de um povo estranho, de um povo de Moab. Uma beijou e a outra, a Ruth, ela abraça, se gruda e de uma declaração que ela vai continuar com ela até a morte. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com a Orpá? Vamos primeiro analisar o que aconteceu com a Orpá no momento que ela saiu da sogra e voltou para sua casa. Descreve o Talmud, descreve o Medrashim, que naquela noite que ela se separou, a Orpá da sua sogra, ela teve intimidade, relação marital com mais de 100 homens. Naquela noite, 100 homens atacaram ela. E por isso que o Talmud descreve que ela é chamada de Orpá, porque ela foi esmagada como uma espiga de trigo. Ela foi tão abusada como se fosse uma espiga de trigo que você pisa, 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 pisa. Estranho, né? Ela estava com a sogra, uma tzadeket, uma pessoa extremamente especial. Ela saiu da sogra, ela vai para a balada e apronta com 100 homens. E a Orpá, ela tem 4 filhos. E os 4 filhos acabaram caindo nas mãos do David Amelech, mais para frente, do rei Davi e dos seus escravos. Ela teve 4 gigantes, Saf, Madon, Goliat e Isbi. 4 gigantes. E o terceiro era o Goliat, Golias. E aqui veremos 2 pessoas com 2 objetivos diferentes, opostos de vida, e tal pai, tal filho. E, na verdade, tudo que acontece com os pais acontece com os filhos, sempre aconteceu assim, sempre foi assim, mas nessa história veremos claramente que tudo que aconteceu com as mães aconteceram com os filhos e com seus descendentes. Fala o Medrash, Rabrechia, no nome de Rabi Tzchak, 40 passos a Orpá acompanhou a Naomi, a sua sogra. O mérito desses 40 passos que ela acompanhou a sua sogra, isso perdurou
para o seu filho passar para a irmã dela. Mais uma coisa que o Talmud escreve, várias coisas interessantes, que hoje mesmo eu estava estudando esse trecho por coincidência, por providência divina, exatamente esse trecho no Talmud, na Gemara de Sotá, na página 42b, Mem Beit Talmud Beit. E ali o Talmud escreve que quando que o Golias veio atacar o rei Davi, ele ficou lá 40 dias. 40 dias ele ficou protegido e não foi morto, porque correspondente aos 40 dias nos quais a Torá foi otorgada. Vamos ler aqui alguns trechos que o Talmud escreve. Golias, por que ele foi punido? Golias, ele foi punido porque ele foi cara de pau. Ele foi muito corajoso contra Deus. Ele profanou, ele encarou Deus. Ele queria brigar e guerrear contra Deus. Ele falou que venha o grande homem, que é Deus, para me enfrentar. E Deus falou, não tem problema, eu vou derrubar ele com uma pessoa que é chamado Ben Ish, filho do homem, que era o Davi, que era um jovenzinho, que ainda nem era bar mitzvah, nem tinha 13 anos, era uma criança, que é só com bar mitzvah, que é chamado de Ish, de homem, e foi o rei Davi que acabou derrubando o Golias. E ali ele ficou acampado, o Golias ficou acampado na frente do acampamento do povo de Israel, Hashkem Va'erev, de noite e de manhã. Ficou lá direto, atacando, xingando e realmente provocando o povo de Israel. Por que Hashkem Va'erev? Por que de noite e de manhã? Eu falo o Talmud, Rabbi Yohanan fala, para anular, para atrapalhar os judeus que não lessem o Shema Israel, que nós lemos Erev Aboker, de noite e de manhã. Para atrapalhar eles de lerem o Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, a nossa salvação de todas as situações, que é a nossa fé na unicidade de Deus. Então ele estava lá xingando, atrapalhando, ameaçando, para que eles não pudessem rezar para Deus o Shema Israel. Ele fica lá 40 dias, xingando e atrapalhando que eles não fizessem nenhuma mitzvah. E isso está ligado com os 40 dias que a Torá foi otorgada. E aqui sobre isso tem duas explicações. Uma explicação já que os 10 mandamentos, a Torá foi otorgada no dia 6 de Sivan, mas as duas tábuas só foram entregues 40 dias depois, que foi quando Moshe desceu, tinha um bezerro de ouro, e na prática elas foram quebradas, mas elas foram otorgadas 40 dias depois. E por isso que ele tinha essa força também de ficar de pé lá 40 dias atacando o povo de Israel. Mas tem uma outra explicação que fala o seguinte, explicação do Marshó. Zé leumad zé asa Elokim. Deus ele fez elas por elas. Tudo que tem no lado da santidade, tem no lado da impureza. Então, sendo que Moshe Rabbeinu ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber a Torá, então Golias, ele também tinha a força da impureza de 40 dias de impureza. Só que a santidade sempre é mais forte do que a impureza. Então por isso que o rei Davi conseguiu vencer a impureza desse perverso Golias. E mais um ponto. A força de Moshe, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. O Golias, ele só tinha força de dia, mas de noite ele não tinha essa força máxima que todo mundo achava. O corpo do Golias era perfeito, não tinha nada de errado, nenhuma mancha, nenhum machucado. Muito bom. Continua o Talmud falando que
a Orpá, na despedida da sogra, ela derramou 4 lágrimas. Ela beijou, derramou 4 lágrimas, e em mérito dessas 4 lágrimas, ela teve 4 gigantes, 4 homens muito fortes, um deles era o Golias. Então, a Orpá, ela beijou, e a Ruth se apegou, abraçou a sogra. Disse Rabi Yitzhak, Deus falou a seguinte frase, Yavou benei aneshuká veiplu beyad benei advoká. Que venham os filhos, os descendentes da beijoqueira, que era a Orpá, as mãos daquela que abraçou, era realmente o rei Davi, descendente da Ruth. O que significa isso? Vem o Maharal de Praga, Maharal, que fez aquele boneco de terra, uns 400 anos atrás, para salvar o povo de Israel, Maharal de Praga. Ele explica o seguinte, a Orpá e seus descendentes, a Orpá que beijou e seus descendentes, eles estavam muito próximos de se conectar com Deus, de se conectar com o judaísmo e de se conhecerem. Só que na prática, ela acabou se afastando. Na prática, eles foram longe. Porque se ela nunca beijasse a sogra, então você diria que ela realmente nunca se apegou, nunca se conectou e nunca se afastou. Mas no momento que ela beijou a sogra, significa que ela estava tendo algum connection, algum apego com a sogra, que significaria um apego a Deus, um apego ao judaísmo. Mas daí ela foi lá e se afastou. E ela se afastou pra caramba. Ela foi super, super longe. E ela, quer dizer, os descendentes dela vão cair nas mãos dos filhos. Porque os oponentes, um vai cair na mão do outro. E eles não vão conseguir. Quer dizer, o que aconteceu? Porque a Orpá abandonou a sogra, abandonou o judaísmo, e a Ruth acabou se apegando e convertendo. Porque, aparentemente, o que elas estavam gostando do judaísmo? O que hoje muitas pessoas querem se converter, recebemos diariamente várias mensagens, eu quero me converter, porque eu quero me converter, que eu gosto do judaísmo, etc. Mas as pessoas, elas aparentemente gostam porque o Shabat é gostoso, que a Halá é gostosa, o Gefilte Fish é gostoso, e tem coisa, os judeus se ajudam, tem muita coisa positiva dentro do povo de Israel. Dizem que os judeus são ricos, não sei, não conheço ainda, mas ou tantas coisas boas. E é isso que a Orpá ela queria. Ela foi e falou, não, eu vou contigo, minha sogra. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque ela achava que o judaísmo era só oba-oba, era só festa, eram só coisas positivas e comida deliciosa, que, aliás, todas as nossas perseguições e desgraças sempre terminam com um prato delicioso. Era o Haman, virou Osnei Haman. Era o faraó, virou Pesach. Shavuot, que é a nossa festa, agora vai ser laticínios. E assim por diante. Daqui a pouco, em lembrança a 7 de outubro, também vai ter algum Osnei Sinuar, a orelha do Sinuar, ou qualquer outro doce que vão fazer em lembrança a esse perverso. Mas, de qualquer forma, a sogra, a Naomi, Deus ama todo mundo, e tudo é permitido, e sei lá o que mais. Ela virou para as noras e falou, nós temos Ramach mitzvot aseh,
248 mitzvot, ações permitidas que devemos fazer, mas por outro lado, na balança nós temos 365, Shassalotasé, 365 proibições, pecados e transgressões da Torá. Nós temos muito mais proibições do que atos positivos. Shabat, nós temos 39 trabalhos proibidos no Shabat e todas as suas ramificações. Kasher, nós temos dezenas e dezenas de proibições no Kasher. Dezenas e dezenas de proibições de relacionamentos e casamentos proibidos. Com o nosso corpo, inúmeras regras e leis e proibições e castigos do que não podemos fazer com o nosso corpo. E assim por diante. Então ela começou a falar a lista das proibições do judaísmo e do Shabat. Então o que ela fez? A Orpá, ela foi embora. Ela falou, isso que o judaísmo, tantas leis, tantas proibições, eu vou embora. Mas a Ruth falou, com todas essas regras, com todas as proibições, eu vou ficar contigo e eu vou me converter até o final para o judaísmo. É isso que o comentarista Rashi descreve lá em Ruth. Ela falou, para onde que você for, eu irei contigo. E daqui nós aprendemos a regra que quando vem uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, nós precisamos ensiná-los as regras, as proibições e os castigos que a Torá descreve. Porque ele pode voltar para trás, pode voltar para trás. Foi isso que a Naomi estava falando para as noras. Podem ir embora, vão embora. Olha quantas regras que tem no judaísmo. Quantas proibições e quantas punições. Que das palavras da Ruth nós aprendemos que a Naomi falou para ela as proibições de sair do Tchum Shabbat. Sabia que no Shabbat você não pode andar à vontade. Se você sai dos limites da cidade, você poderia andar só 1 quilômetro. Ah, mas eu quero andar 5 quilômetros para a casa da minha sogra? Não pode. Você não pode andar mais do que um passo depois de 1 quilômetro após os limites da cidade. E a Ruth falou para ela, onde você for, eu for. Pronto. Manter as leis do Shabat. E naquele momento, naquele encontro, leis de privacidade, não é privacidade. E Hud significa não pode 2 pessoas ficarem fechadas na mesma casa, no mesmo quarto, sozinhas. Uma mulher casada não pode ficar fechada numa sala com um homem solteiro, ou vice-versa. Ou um homem e uma mulher que não são casados não podem ficar juntos. E isso evita inúmeros problemas e relações proibidas. Fala a Ruth, eu estou disposta para estar junto contigo. Onde você dormir, eu vou dormir contigo. Eu vou manter a privacidade, só 2 mulheres. Talvez tinha problema com a sogra. Mas eu não vou dormir com qualquer outro homem. Eu vou manter a minha pureza. Eu vou casar debaixo de uma roupa, um casamento judaico. Eu vou fazer tudo direitinho. Todas as leis de um casamento judaico, tantas leis para a mulher ir na mikve, as leis da menstruação, a lei de pureza familiar e todas as outras proibições da Torá, eu estou super disposta de manter tudo isso. Fala, sogra. Nosso povo judeu, nós temos 613 mitzvot. É difícil. Vocês, não judeus, leis universais de 7. Olha só a diferença. Vai para o teu povo, volte para o teu povo. Fala, Ruth, para a sogra. Amém, Ami. O teu povo é o meu povo. Eu vou contigo. Eu vou aceitar todos
os 613 preceitos da Torá. Você sabe que você não pode fazer idolatria? Os moabitas são super idólatras. Politeístas. Fala Ruth, Elokai, Elokai. O teu Deus é o meu Deus, um Deus. Eu não tenho outros deuses. E eu vou ficar contigo. Você sabe que existem tantas punições que a Torá descreve? Existe enforcamento, existe apedrejamento, existe com chicote. E streifá, que seria queimar com enxofre na garganta. Tantas, hoje não tem mais, porque não temos mais o tribunal rabínico, e não temos mais o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Fala Ruth, Basher Tamut Yamut, onde você morrer, eu vou morrer junta. Eu estou disposta a morrer de qualquer forma que seja, mas eu vou contigo. Tem vários tipos de mortes. Aonde você for enterrada, eu serei enterrada. Então a Naomi estava tentando ensinar as duas noras para que fossem embora, que não se convertessem ao judaísmo. E daqui nós aprendemos, por isso que tem essa dificuldade para as pessoas se converterem ao judaísmo, porque não é oba-oba. É você se converter ao judaísmo sabendo das punições, sabendo das proibições, sabendo das dificuldades todas. E mais ainda, se você continuar sendo um bom Benoach ou Bat Noach, seguindo as leis universais de Benoach, você é chamado Hassidei Umot Haolam, pessoas boas, pessoas do bem das nações do mundo. E essas pessoas que seguem os 7 preceitos universais, vocês têm um Helek Lolam Haba, você tem um quinhão no mundo vindouro, você é muito querido por Deus. O que acontece hoje muito, pessoas que se convertem, até a conversão, ele era um tzadik, ele era um justo, porque seguia os 7 preceitos universais. No momento que ele se converteu ao judaísmo, ele já começou a falhar num Shabat, num kasher, numa reza, num filim, alguma coisa, ele já é um rachá, ele já vira um perverso, porque ele está pecando, ele está transgredindo uma proibição da Torá. Por isso que nós não somos proselitistas. O judaísmo não vai atrás de conversão e não aproximamos pessoas para a conversão e, pelo contrário, afastamos o máximo possível. Porque não é brincadeira. E foi isso que a Orpá decidiu fazer. A Orpá falou, não, eu quero idolatria, eu quero muitos homens, eu quero muita bagunça, eu não gosto de punições, eu não gosto de proibições, tantas regras, eu quero aqui, eu quero essa vida boa. O que ela fez? Ela chorou e foi embora. O que ela fez naquela noite? 100 homens vieram ter contato com ela. E não foi abuso, foi por vontade própria. E ela foi esmagada como uma espiga de trigo. Ela preferiu a promiscuidade de Moab do que o comprometimento com o judaísmo. E ela foi para o outro extremo. Ela foi para E é isso, por isso que o Talmud descreve o que ela fez naquela noite, para demonstrar, por isso que ela não se converteu. Ela preferia continuar seguindo a vida como que todas as amigas dela seguiram, e não ter tantas restrições que o judaísmo tem. Ela foi para o outro extremo, o extremo máximo de pecado, de promiscuidade, de impureza. Já a Ruth, ela fala, não, o teu Deus é meu Deus, as tuas regras são as minhas regras. Um casamento, um homem, um Deus. E é isso que eu quero. Ruth a Moabiá, grande mérito de ter o seu descendente, o rei Davi. Então, tal pai, tal filho, ou tal mãe, tal filha. O seu comportamento acabou se expressando nos seus filhos. A Orpá, ela teve um filho que se chamava Golias, que foi para o outro extremo. Durante 40 dias ele xingou Deus, profanou Deus, encarou Deus, xingou os judeus, atacou os judeus.
E isso que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? De noite e de dia. Para impedir que os judeus falassem o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a fé em Deus um e único. O que ele queria fazer? Matar o rei Davi. Eles estavam tão próximos, eles eram primos, mas dois extremos. A Orpá deu 40 passos, ele teve o mérito de sobreviver aqueles 40 dias. A Orpá derramou 4 lágrimas, ela teve 4 gigantes, mas ela deu um abraço. Desculpa, ela deu um beijo muito superficial, um beijo muito externo, e por isso que ela era falsa, e por isso que acabou acontecendo o filho dela. Então, Golias, na verdade, ele carregava dentro de si a culpa judaica. Ele tinha dentro de si uma alma judaica. O pai dele era judeu. Ele tinha alguma coisa dentro de si. Então, ele precisava brigar com essa consciência judaica. Ele tinha essa dor interna a vida toda. Então, qual é a forma que você consegue brigar contra a dor na consciência? Quando você faz o oposto. Quando você quer matar o seu oponente, você quer matar aquele que te dá dor de cabeça, como acontece com muita gente. Você ataca aquele que te dá dor na consciência. Você ataca os bons. Você ataca o povo de Israel, os antissemitas. Por que eles atacam tanto os judeus? Porque a dor na consciência. Um país democrático, pessoas educadas, com filhos, com valores, com respeito. É mais fácil você derrubar o outro. Daí, é o que a gente falou na outra aula, semana passada. É mais fácil você derrubar o outro. É mais legal. E foi isso exatamente que o Golias estava fazendo. Ele tinha aquela dor na consciência. Foi, brigou e queria acabar e derrubar o Davi. Então, os problemas dos pais passam para os filhos. Se os pais não trataram esse problema, isso acaba passando para os filhos. A Naomi não tratou o seu trabalho, não trabalhou a sua dificuldade de abandonar uma vida promíscua e idólatra e de impureza e levar uma vida regrada. Então, tal mãe, tal filho que acabou seguindo esse mau caminho. Já a Ruth, ela determinada, uma tzadeket, eu vou contigo, eu vou com Deus, eu vou com teu povo, eu vou com as suas mitzvot, eu vou seguir o judaísmo. E olha só, ela teve um filho, Oved, que teve um filho, Ishai, e que teve um filho, o rei David. E por isso que o rei Davi pegou lá o estilingue, pegou aquela pedra, atingiu na testa do Golias, e o Golias ele caiu morto. E olha só, falaremos aqui na próxima aula a continuação dessa história. Mas o mais interessante é que da Ruth sai o rei Davi, e do rei Davi sai Mashiach. Mashiach, Tzedkeinu, o Messias, que vem da casa do Davi. Por isso que ele tem que vir da casa do Davi para ser o Mashiach. Não pode ser qualquer pessoa para ser o Mashiach. E que isso realmente seja muito em breve, com a vinda do Mashiach, com a revelação da redenção, que seja muito em breve, se Deus quiser. Boa noite para todos.